Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Muito bom ter vocês aqui numa quinta-feira à noite. Hoje a gente vai fazer um bate-papo com o Ernesto Coser, falando sobre por que usar cerca elétrica na fazenda. A gente vai estar trazendo aí alguns dados para passar para vocês sobre a importância da utilização de cerca elétrica para que a gente busque aumento na eficiência de pastejo. Só esperar o professor Ernesto entrar e a gente já inicia o nosso bate-papo. Vão convidando aí os seus amigos, porque vai ser um bate-papo muito legal com o professor Ernesto. Se vocês puderem ir colocando da onde vocês são, que cidade, que estado, a gente vai ficar bastante grato pela participação de vocês. Olá, olá, olá. Olá, tudo bom? Tudo bom? Tudo certo. O pessoal está entrando na sala. A gente dá boas-vindas. O senhor está onde hoje, professor? Eu estou em home office, eu moro em Presidente Prudente. Home office. Presidente Prudente. A gente passou a viajar muito pouco desde a pandemia. Então, Tá bem menos, né? estou bem caseirinho. Eu tô em Cuiabá, um calor. Aqui também tá A gente tá em home office sendo cozido dentro de casa. Verdade. Mas é muito bom. Bom, acho que nós vamos iniciar. O pessoal vai entrando ainda. Bom, boa noite a todos que estão aí presentes com a gente, né, nessa quinta-feira. Meu nome é Mariane Ferro, sou coordenadora de capacitação da Gestap. Gestap é uma empresa de consultoria dentro do estado de Mato Grosso. E eu sou responsável por toda a parte de treinamentos. Hoje a gente atua em treinamentos online, presencial, né? Nós temos também o MTBIF, que é um grupo que nós temos aqui no estado de encontros presenciais aí mensal, onde a gente traz diversos palestrantes do Brasil todo. Logo a gente vai convidar o Ernesto para vir trazer aí toda a bagagem de cerca elétrica para a gente aqui. E a gente também atua nas consultorias. Vou estar apresentando o Ernesto. Então, Ernesto Coser Neto, médico veterinário, e atualmente ele é gerente de produtos da Datar Mais, TrueTest. É um enorme prazer ter você aqui com a gente, ainda mais falando de um tema, né, que é extremamente... É um tema de grande importância e que pouco a gente tem conhecimento, né, Ernesto? A gente até estava conversando um pouco, eu falei que eu tenho 10 anos de formação, e eu nunca parei para estudar cerca elétrica. Então, é uma das coisas que a gente vê aí com muita frequência, por isso que a gente precisa trocar todo o conhecimento, absorver todo esse conhecimento do Ernesto aí, e aumentar a nossa eficiência, aumentar a nossa produtividade, né? Exato. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, prazer estar com vocês aqui. E essa tem sido minha discussão, né? Eu sou veterinário, eu estou há 8 anos trabalhando com cerca elétrica, né? E aprendi porque fui trabalhar na empresa que é a pioneira nisso, quem inventou isso lá há 80 anos atrás, porque antes disso eu também nunca tinha olhado, e andando em fazenda todo dia, então, ou seja, 16 anos de profissão, mais 8 agora, quase 9, mas por 16 anos visitava a fazenda e nunca olhei para essa tecnologia. Sabe? E aí eu entrei na empresa, a empresa é da Nova Zelândia, e tive a oportunidade de ir para lá e conhecer a realidade deles, a forma como eles trabalham. Aí caiu a ficha, assim, sabe? Aí passei a entender que baita tecnologia que a gente não dá atenção para ela. Que a gente não dá atenção, é isso mesmo. E uma frase que eu vejo que é muito frequente, defendida por você, é proibido perder pasto, né? Então, Exato. assim, realmente, é uma realidade. Então, é uma das coisas que a gente
precisa colocar, fixar na mente que é proibido perder pasto. E você defende muito, Ernesto, o uso, né, a ferramenta aí de cerca elétrica para aumentar a eficiência de pastejo. Eu queria que se você pudesse falar o que é eficiência, né, de pastejo aí que a gente tanto fala e quanto que ela é importante para que a gente aumente né, a taxa de lotação na área e que a gente imprima aí maiores ganhos por área quando a gente aumenta essa eficiência. E qual que é a importância da cerca elétrica pensando nesse aumento de eficiência de pastejo? Mariane, acho que vale a pena a gente contar o porquê da cerca elétrica, assim, sabe? Primeiramente. Então, Por favor. Ela foi desenvolvida lá na Nova Zelândia, em 38, tá? Num país pequeno, montanhoso, que praticamente não tem muito pouca área agricultável. Essa agricultura faz comida para gente e não para boi, né? Então sobrou para eles morro, e morro é pasto, e pasto é adubado e rotacionado, porque eles não têm outra fonte de alimento. Ou eles produzem isso desta forma, ou não tem opção. Então, é longe de tudo, é muito longe, tem neve, tem seca, tem mão de obra cara, tem madeira não existe mais, né, abundante há século. Então, assim, ou eles colhem o pasto que produzem, ou quebram. Não tem subsídio, né? Como é a empresa Nova Zelândia, eu estou toda hora usando a Nova Zelândia como exemplo e sempre eu apanho, sabe? Não tem comparação. Gente, não tem comparação mesmo. Nós temos mais sol que eles, nós temos mais relevo que eles, melhor relevo que eles, nós temos mais... tudo melhor que eles. Tudo em abundância, tudo mas em a gente abundância. E os caras são os maiores exportadores de leite do mundo. Sim. 100% a pasto. São os maiores exportadores de ovinos, carne ovina do mundo. E no boi, na carne bovina, já são o quinto. Então os caras são o máximo da eficiência. Eu costumo comparar a história da formiguinha e da cigarra. Nós somos a cigarra cantando e os caras não podem cantar. Sim. Então, o planejamento forrageiro deles, eles têm plano A, B e C. Sabe? Porque se nevar demais, eles têm solução. Se tiver seca, eles têm seca, eles têm solução. Tá? Então, sim, o Brasil, com essa abundância toda, a gente aceita perder. A gente aceita perder. Então, assim, a gente evoluiu para... a gente tem muita gente que domina, por exemplo, na nutrição animal. O cara sabe fazer leitura de resíduo de coxo. A gente tem pouquíssimos pastores. Então tem muito nutricionista e poucos pastores. O pastor, no real sentido da palavra, né, que é pastorear o gado. Então o cara sabe fazer leitura de resíduo de coxo e poucos sabem fazer leitura de resíduo de pasto. E os que sabem fazer leitura de resíduo de pasto, se ele não domina a cerca elétrica, ele não tem solução para aplicar na fazenda. Né? O Leonardo o Léo, ele comentou aqui que a gente vive uma realidade ainda tão passada que a gente perde animais, né? E não é incomum, é muito comum a gente perder animais por fome, quando chega a seca, porque a gente, né, não faz um planejamento. Então, assim, eu acho que é a abundância que fez com que a gente se tornasse menos eficiente. Porque, assim, se eu não tenho pasto, eu cubro com suplemento. Porque, né, principalmente aqui na região do Mato Grosso, que a gente tem abundância de produção de grãos, então a gente perde no pasto, mas a gente tenta suprir e, consequentemente, a gente aumenta o custo de produção. Né? Em conversa com amigos consultores, é mais comum achar pasto passado do que pasto rapado. Então, é isso mesmo. Um colega consultor outro dia, o cara estava querendo comprar uma tecnologia de ponta, um negócio, botar na fazenda, ele virou pro cara, assim, pro produtor, e falou: meu amigo, olha o fundo dos seus piquetes, estão todos sobrando. O que você vai fazer? Então, infelizmente, Mariane, essa tecnologia não nos é ensinada nas universidades.
Então Sim. a gente não é culpado de não saber aquilo que não nos ensinaram. E a gente procurou meios de se virar. Então a gente acaba aceitando que vai rapar e que vai passar o pasto, né? Só que a gente cobre isso com ração. Assim, às vezes eu sou mal interpretado, o Ernesto é contra a ração. Longe de mim. Então, Sim. o que eu tenho defendido? A América do Norte virou referência mundial em sistemas confinados porque praticamente não tem pasto. A Nova Zelândia virou referência mundial em sistema de pastejo porque não tem ração. O Brasil pode os dois. Sabe, o Isso Brasil mesmo. pode os dois. Só que eu ando o Brasil inteiro, cara, você tem fazendas, tanto leite quanto corte, com sistemas confinados, se bobear melhores que americanos no Brasil. Agora, quantas fazendas que eu visitei que tem a mesma eficiência de pastejo da Nova Zelândia? Cara, eu conto nos dedos da Sim. mão. Então, eficiência Sim. de pastejo é eu colher a planta na hora certa. Então, cada espécie forrageira tem a sua altura de entrada e altura de saída. Então, eu tenho que brigar para conseguir colher esse extrato, que é o extrato pastejável. Sim. O Numa máximo possível. analogia que eu faço, por exemplo, com soja, quem planta soja, colhe grão. Quem planta pasto, colhe folha. Então eu tenho que trabalhar o máximo para eu colher aquelas folhinhas que saíram. Sim. Né, para melhor aproveitar isso e não deixar o pasto degradar, que é outro grande problema. Além do prejuízo de eu ter que usar a ração de forma compensatória e não de forma estratégica, eu acabo degradando mais rapidamente os meus pastos com necessidade de reformas frequentes. Então o prejuízo é maior. Agora, É maior. se eu cuido, né? Outra frase minha, se na sua fazenda tem pasto rapado ou pasto passado, quem está mandando na fazenda é o gado e não você. E como é que manda no gado? Subdividindo. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, quando a gente fala da eficiência, é isso que o senhor falou, né? É você explorar ao máximo o pastejo pensando em uma colheita máxima dentro do sistema. E aí eu queria fazer uma pergunta, né? Qual que seria ali, então, o melhor método para a gente fazer um ajuste da carga animal? Porque hoje a gente acaba utilizando o método de lotação. Então, a gente tira e coloca animal na área, né? Para tentar fazer esse ajuste de altura, de pastejo. E muitas vezes, quando a gente calcula esse ajuste, a gente leva em consideração a eficiência de pastejo, né? Então, se a gente for buscar na literatura, no sistema contínuo é menor, porque nós temos maiores perdas, e no sistema rotacionado é um pouquinho maior devido ao modelo de pastejo. Então, a gente fala aí que num rotacionado a gente poderia estar utilizando 50%, 60%, até 70% de eficiência. Mas eu confesso que eu nunca tinha parado para pensar, né? Isso que a gente está falando no extrato pastejável, desconsiderando o efeito de resíduo ali. E eu nunca tinha parado para pensar, poxa, mas para onde que vai esses outros 40%? Vira Né? talo. Por onde que vai os outros 40%? Eu jogo grão fora. Né? É como eu aceitar colher 60% da minha soja. Rapaz, eu colhi 60% da minha soja. Fico feliz com isso. Né? Então, e assim, eu nunca tinha caído da ficha, né? E aí vem muito de encontro com essa ideia do ajuste de área, né? Você ajustar a área para que os animais façam pastejo. E aí eu gostaria que, se você pudesse comentar, qual que seria, então, o uso da tecnologia pensando em aumentar essa eficiência quando a gente fala de ajuste ali de carga? Então, imagina eu, um consultor de manejo de pasto. O cara me contrata, ele fala lá, eu chego lá na fazenda do cara, o cara tem 10 repartições de 70 hectares. Eu vou fazer manejo de pastagem nessa fazenda? Não. Eu vou ensinar esse cara a perder menos. Não vou ensinar esse cara a colher mais. Porque para colher mais,
eu teria que sugerir para esse cara, olha, você vai ter que subdividir mais, você vai ter que botar mais água, você vai ter que observar mais seu pasto, tirar e pôr na hora certa. Então, assim, só nos resta acerto de lotação, porque a gente não aprendeu cerca elétrica. Sem acertar. Sim. Então, e o produtor vai. 1 quilômetro uma cerca convencional hoje, cara, por médio, Brasil, né? Madeira, arame, mão de obra, algo em torno de 10 mil reais. Então, as pessoas não vão subdividir piquetes com 10 mil reais por quilômetro. Vão ficar, sim, piquetes enormes. E piquetes enormes são subprodutivos. Né? Sim. Então, só nos resta acertar a lotação, tirar e pôr animais. Só que a gente sabe que isso dá problema comportamental, de estresse. Isso eu tenho que ter uma programação, é complexo. Está na hora de eu vender? Está na hora de eu comprar? Eu tenho onde pôr esses animais que deu excesso? Eu aceito que parte vai ficar no sistema intensivo e parte eu vou deixar no pasto rapado? Ou seja, eu estou assumindo ineficiência. E o contrário disso é eu poder aumentar e diminuir piquetes conforme a leitura do pasto, com lotação fixa. Então, eu já tenho, graças a Deus, né, nós já temos, graças a Deus, um monte de bons exemplos disso. Né, de fazendas que estão fazendo ajuste por área, mantém o lote fixo. Então, olha ali, chegou, percebeu que sobrou capim. A próxima faz um piquetinho um pouco menor. Faltou capim, a próxima faz um piquete um pouco maior. Ah, aquela área tem uma mancha menos produtiva. Eu faço um piquete maior. E normalmente, quando eu começo a fazer isso, vai ter sobra. E aí eu aplico ações de conservação. Silo, feno, sabe? Para guardar. Aí começa a ter o problema de sobra. Mas é melhor sobrar do que faltar, mas desde que eu cuide dessa sobra. Não como está hoje, que a gente deixa o pasto passar. Sim. Vira cana, vira pau, e boi não é tatu para comer pau, né? Não é tatu, não é cupim para comer pau. Então, assim, no Brasil, em função de nós não dominarmos a cerca elétrica, só nos restou ajuste de carga. Aí tem aquele dado científico, que isso me intriga muito, como a academia não busca soluções para isso. E eu venho provocando a academia, escuta, é melhor ou pior ajuste por área ou por lotação? Qual que é o melhor? E a academia não sabe responder. Porque não tem ainda a resposta. Porque não tem a resposta, porque não se conseguiu fazer grandes lotes, um grande volume, com ajuste por área. E eu tenho hoje, eu tenho no Goiás, lotes de 1.800 cabeças, com ajuste de carga por área, sabe, rodando no fino. Aí os caras já descobriram que 2 dias é o ideal, assim, para passar para o próximo piquete. Então, existe muita tecnologia. Esses dias eu provoquei também, no meu Instagram, um cara desenvolveu um robozinho que, com timer, acredito que amanhã, às 4 da tarde, esse pasto vai ter chegado na altura de saída. Ele põe o timer lá, o negócio puxa a cerca para cima e o gado passa para o próximo piquete. Ou seja, com a cerca elétrica eu já reduzi custo gigantescamente. Absurdo. E o cara já descobriu uma forma para reduzir mão de obra de trocar os animais de pasto. Então, assim, existem tecnologias, sabe? Só que a gente nunca olhou para o lado, está ainda refém desse modelão do layout fixo, sabe? Praça, dividido, e que o cara não quer. E aquela história. Agora, nessa história de monte de grupo de WhatsApp, é muito comum você receber: rapaz, eu reformei, o pasto chegou e a cerca não, e eu não pude pôr o gado. É comunzaço eu ouvir isso. Sim. É a mesma coisa que o cara plantar soja, mas não tem colhedeira. Não pode. Vou ter que dessecar tudo depois. Entendeu o tamanho do buraco? Eu vejo que essa baixa atenção quando a gente fala de pasto, é porque hoje poucos sabem qual que é o custo do pasto.
né? Diferente que ele sabe qual é o custo que ele tem no quilo de suplemento, qual é o custo que ele tem na ração de um confinamento. Mas hoje, se a gente for perguntar qual que é o valor real, é poucos os produtores que sabem. Porque se ele soubesse, por mais que é um custo baixo, mas se ele soubesse fazer a conta inversa da má utilização e qual que é o prejuízo que ele traz, muitas vezes ele utilizaria a tecnologia, né, da cerca elétrica, ele faria uma adubação, que é uma das coisas também que é pouco utilizada ainda, né? Mas na maioria das vezes ele não faz essa conta inversa, porque ele não sabe nem qual que é a produtividade, ele não sabe qual é o custo daquele pasto. Então ele perde, ele não vê o quanto ele perdeu. Exato. Eu tenho uma amiga na Nova Zelândia, a Daiane, do canal Chip Nutter. Sim, eu sigo ela. Ela é fantástico o trabalho dela, é uma zootecnista que casou lá e está tocando uma fazenda dela e do marido lá. E esses dias ela postou que ela estava adubando a fazenda dela de helicóptero. E aí eu conversando com ela, que a gente fez uma live, minha empresa fez uma live com ela, que não sei o que, a gente fez questão de perguntar para ela. Ela falou assim, cara, eu sei quanto que eu colho de carne para cada quilo de adubo jogada. Mas por que ela sabe quanto ela colhe que ela tem de carne? Porque ela sabe que ela vai colher, porque ela domina as ferramentas de colheita. Então, é isso mesmo. A gente no Brasil sabe corrigir o solo, mas não domina técnicas de colheita. É isso mesmo. Então, assim, tá errado, assim, sabe? E é isso que eu venho provocando, eu falo que eu sou o chato da cerca elétrica. Porque uma vez que eu entendi isso, sabe? Eu preciso alcançar muito mais pessoas. E, assim, eu agradeço uma oportunidade como essa, porque assim, eu quero chegar, eu preciso chegar primeiro nos técnicos. A grande maioria não sabe. Eu estou longe do produtor ainda. E ainda estou longe da maioria dos técnicos. Então, na hora que os técnicos dominarem, aí a gente começa a ganhar mais o que o produtor saiba disso. Que o técnico está se virando com a informação que tem. Não, e eu concordo 100%, porque a minha ficha do ajuste de lotação, quando a gente considera a eficiência de pastejo, caiu hoje. Então, assim, eu sempre vinha, eu aprendi assim, mas eu nunca me questionei. Poxa, para onde que vai os outros 40%, 50%? Por que a gente não consegue máxima eficiência, né? Então, assim, aí que caiu a ficha. Eu tenho um case, ficou muito famoso, talvez você até tenha visto esse vídeo, rolou o ano passado, na fazenda do Claudinho Sabino Carvalho, lá em Naviraí, da Santa Marta. Ele plantou um pasto de integração aruana. Plantou 1000 pontos, porque era uma área que estava correndo uma água, então ele ficou muito denso em maio, junho. Só que em maio e junho, lá no sul do Mato Grosso do Sul, que normalmente é frio, fez calor e choveu. E o capim explodiu. E o professor Moacir Corsi é o consultor dele lá. E o consultor, e o professor, eu dei essa semana a minha 15ª aula na Exalc, que é convite do professor. Então eu falo que ele é meu padrinho profissional, sabe? Me abraçou, assim. E aí o capim passou, e aí a gente trocou a ideia, vamos fazer pastejo em faixa? Eles toparam. Então, é uma varetinha plástica com fio, parece um fio de varal. Ele deixou ali 2 pessoas botando a cerca para frente a cada 15 minutos. Ou seja, o primeiro tombo daquele pasto inteiro, daquele piquetão inteiro, ele colheu de forma sublime. Ele iria, se ele coloca o gado dentro, ia deitar tudo. Sim. Então a gente veio colhendo de fora para dentro e colheu todo o extrato pastejado. Ele continuou com esses 2 funcionários lá depois? Não. Aí ele passou para rodar a cada 1 dia, 2 dias, se não me engano. Sabe? Mas ele não perdeu nada. Ele ia perder um monte. Com certeza. Tem até uma foto que o Elton usa nas apresentações. Passou a altura de pastejo, os animais entraram na área. 15 minutos depois, foi cronometrado, 15 minutos depois, todo pisoteado e os animais lá na frente. Ou seja, eles não vão voltar e pastejar. Aquilo foi perdido, né? Então, é o que você falou. Então, ali, o pastejo em faixa fez com que você utilizasse. Você não vai trabalhar nesse modelo diariamente, mas você utilizou e você aprendeu. Então, né? Aí o Claudinho já está querendo esse robozinho, sabe? Ele quer deixar lá várias faixas prontas, sabe? E deixar... Não,
Ernesto, vamos fazer um robozinho para ir andando, e esse gado ir andando para colher tudo. Vamos, Claudinho, vamos bolar alguma coisa, vamos, sabe? Ou seja, Sim. já tem gente querendo ter altíssima, o fino da eficiência de pastejo, assim, sabe? Sim. Enquanto Sim. que a grande maioria está longe disso. Mas, excelente, Ernesto. Tem uma pergunta do Rafael, mas eu vou deixar para fazer mais para frente, porque vai encaixar lá na frente. Então, assim, hoje a gente tem produtores que utilizam, que já utilizaram cerca elétrica, mas deixaram de utilizar, né? E falam mal da cerca elétrica por um erro do passado, alguma coisa nesse sentido. Comenta com a gente quais são os principais erros que você observa aí no dia a dia que fez com que a tecnologia que no passado, né, que vem sendo utilizada, mas que justamente pelo que você falou, a gente não tem conhecimento, então a gente usa de forma errada. Quais são os erros que você mais observa? Então, primeiro, não existe tecnologia que dá certo fazendo errado. A gente não aprendeu o certo. Sim. Tá? Eu até tenho um cardzinho que eu solto fazendo 10 perguntas básicas, assim, sabe? Qual que é a voltagem mínima que eu preciso ter no arame? Como é que deve ser um aterramento? Como é que eu protejo de raio? Qual que é a altura do fio? Qual que é a distância entre postes? Sabe, algumas... e não se tem, assim, ninguém sabe responder o básico. Eu tenho uma história que eu conto sempre. Eu estava numa rodinha de pesquisadores, e eu sou o chato da cerca elétrica, né? Então, aí o cara fala assim, lá vem o Ernesto com esse papo de cerca elétrica. Ernesto, eu não acredito em cerca elétrica. Eu falei para ele assim, doutor, eu não trabalho com saci pererê, mula sem cabeça ou fada do dente. Eu trabalho com tecnologia. O senhor domina essa tecnologia? Claro que eu domino, rapaz. Tem 30 anos que eu trabalho com essa... Ah, é? Então tá bom. Me diz então, como é que é a configuração de uma cerca para vaca de cria com bezerro no cerrado e na seca? Ele, ué, mas tem diferença? Tem muita. Você não sabe essa? Não, não sei. Então vamos na mais básica. Qual que é a voltagem mínima que eu preciso ter no arame para o gado começar a respeitar a cerca? Ele também não teve, não gaguejou e não soube responder. Eu bati nas costas dele assim, falei assim, o senhor conhece alguma tecnologia que funcione quando você não sabe responder a primeira pergunta da tecnologia, a mais básica delas? Então, primeiro ponto, Mariana, é essa, a gente não aprendeu a tecnologia correta. Então, tem a ver assim, com voltagem mínima, configuração da cerca, aterramento. Então, tem pequenos detalhes, sabe, que fazem total diferença. Mas para piorar o cenário do Brasil, não existe padronização sobre as informações nos manuais dos eletrificadores no Brasil. Então, é como te indicarem uma bomba... Você teve a live ontem sobre hidráulica. É como te indicarem uma bomba d'água de 10 HPs para o seu projeto. Você vai lá e compra e descobre que ela tem chega lá na fazenda, ela tem um desempenho de uma bomba de 0,1. Tá? Mas estava escrito 10. Mas ela não deu conta de jogar a água que você precisava. Então, na bomba d'água isso não existe. Tá escrito 10 HP lá, ela tem 10 HPs. A unidade de potência do eletrificador não é HP, chama joule. Mas pensa no joule como se fosse HP. Né? Quanto mais HP, mais eu empurro a água. Quanto mais joule, mais eu empurro o choque. Né? Sim. E a gente precisa ter, a resposta para o pesquisador era 4.000 volts. Menos que 4.000 volts, o gado não sente o choque. Então tem que ter no mínimo 4.000 volts e tem que ter um voltímetro para medir isso. Não posso ir com o capinzinho para medir, porque com o capinzinho é a mesma coisa que eu abrir um tanque de um carro e cheirar. Cheira combustível, mas quanto tem eu não sei. Então tem que ter no mínimo 4.000 volts. Bem, então assim, pensa no HP, no joule, igual a gente pensa em HP. Na cerca elétrica, cada fabricante informa uma potência. E aí você, ficamos reféns dessa falta de padronização. A gente recentemente descobriu um modelo de um teste que, na verdade, a gente provoca uma resistência. É como se eu pegasse vários edificadores do mercado, levasse para uma mesma fazenda, e essa fazenda com uma cerca problemática. O que é uma cerca problemática? Cerca onde o choque teria dificuldade de correr.
arame fino é ruim, arame enferrujado é ruim, capim tocando arame é ruim, o isolador que ressecou, que escapou da lasca é ruim. Então, várias situações que dificultariam o meu choque de fluir pela cerca. Então, eu pego uma cerca problemática, como essa, ponho vários identificadores da cerca e meço quantos volts cada bombinha de choque dessa colocou. Marina, eu fui descobrir que a minha menor bombinha, eu tenho uma bombinha de meio até 46. A minha maior bombinha de choque hoje no Brasil é 46, na Nova Zelândia tem um de 63, mas no Brasil é 46 e a minha menor é de meio. Meu, a minha de meio colocou mais voltagem na cerca que 90% dos identificadores que eu testei. E o meu de 4,5 botou mais voltagem que o identificador de 27. Então, infelizmente, instalado errado, com equipamento ruim, não tem como funcionar. Eu, assim, para você que trabalha com consultoria, uma comparação mais fácil ainda é como o mercado de semente de pastagem. Eu vendo semente pura e o meu concorrente vende semente falando que o VC é alto, mas só tem torrão, palha e impurezas. É mais barato? É. Sim. Só que tem torrão, palha e impureza, vai nascer menos. Ou comparar uma bomba de 10 HP com uma de 0,1. Sabe? Então, infelizmente, no Brasil, o mercado da cerca elétrica vive o que era o mercado de semente quando não tinha padronização em valor cultural de semente no país. Sabe? O mercado de cerca elétrica está nesse patamar. Não dá para você confiar. Você só vai ter certeza que você acertou depois que você instalou. Sim. E muitas vezes, no começo, ele funciona, só que o arame vai enferrujando, as emendas vão zinabrando, o isolador sai da lasca, o capim sobe. E essa bombinha ficou insuficiente para esse sistema, porque ficou mais difícil para correr. Então, o que a Nova Zelândia, que paga $20 por hora, resolveu para reduzir esse tipo de manutenção? Porque as pessoas falam em cerca elétrica na hora, mas tem manutenção alta. Não. Quem paga $20 por hora não vai lançar mão de uma tecnologia custosa. Então, o que eles fizeram? Coloca uma bombona bruta, sabe, para que supere os problemas. Então, é como assim, o seu sistema hidráulico não está chegando bem água lá no final. Em vez de você arrumar os cantos, furos, vazamentos, redutores, você põe uma bomba maior. Você vai continuar tendo perda, mas a água chega lá no final. Então, o que eles fazem é isso. Sabe, por isso que lá, apesar de não ter fazendas grandes como nós temos no Brasil, cresceu tanto o tamanho dos aparelhos. Então, 90% dos edificadores no Brasil têm desempenho inferiores ao meu de meio. E lá é muito comum um edificador de 63 joules. Então, minha bomba de meio é grande no Brasil. E lá eles usam uma bomba de 63, para não ter que pagar alguém $20 por hora para ficar limpando e reformando cerca, entendeu? Então, basicamente é isso. A informação é errada e o equipamento errado também. Errado. E quando você fala de estrutura, tem que entender muito, né? Porque, assim, tem diferença do arame fino para o arame grosso. Se você usa o fio eletroplástico, arame galvanizado, até tem um que você fala como que o animal recebe o choque. Depois eu até quero que você explique para a gente aí como que o animal recebe o choque. Né? Isso. E qual que é o efeito também do tipo de solo, né? Nessa transmissão. Que é a pergunta que eu fiz para o pesquisador lá, como é que é uma cerca para vaca de cria no cerrado? Sim, seca. Na seca. Então, como é que se dá o choque? O animal toca no arame do choque, o choque vem no corpo dele, vai para o solo, e pelo solo corre até o aterramento do eletrificador que eu fiz. Então, quando o choque chega lá no aterramento, é quando esse animal sente o choque. Né? Então, mas em solos arenosos ou secos, o grãozinho de areia não se toca e eu não tenho condutividade nesse solo. Então, ele não serve de retorno até o aterramento.
E aí é muito comum, na seca meu gado não respeita a cerca. Não está respeitando. É muito comum isso. Por que ele não respeita a cerca? Porque você tem o choque na cerca, mas ele não toma o choque. Que é diferente você ter a alta voltagem e o animal sentir a alta voltagem. É como o passarinho que senta em 30 mil volts no fio lá, mas ele não sente o choque porque não toca em nada aterrado. Então, qual que é a solução para solos secos ou arenosos? Então, eu tenho um fio de choque, eu ponho um outro fio sem choque. Esse fio sem choque, eu não uso isoladores, ligo ele no aterramento do eletrificador, e aí quando o animal toca nos dois, esse fio sem choque faz o papel de um solo úmido, fazendo o retorno até o aterramento. E eu melhoro isso aumentando o número de aterramentos auxiliares ao longo da cerca. Então vai ter sempre um lugar para esse animal descarregar o choque. Sim. Então, pode ser no Saara que esse animal, desde que eu faça meu aterramento bom e num lugar úmido e faça mais aterramentos auxiliares, esse animal vai sentir o choque. Então, assim, para vaca de cria, eu tenho que ter 3 fios. Por quê? O adulto toca no de 3 fios intercalados, positivos e negativos. Né? O adulto toca nos 2 na parte de cima e o bezerro toca nos 2. Então, assim, independente onde ele toque, a categoria animal que toque, ele vai tomar uma pancada, porque eu tenho positivo e negativo na cerca. Então, o choque é uma interação entre o arame, o animal e o solo. Então, eu preciso trabalhar isso. Ernesto, o gado não está respeitando a cerca. A primeira pergunta é, quantos volts você tem? Eu tenho acima de 4.000. Beleza, você tem choque na cerca. Aí a segunda pergunta tem a ver, o animal está tomando choque? Aí você vai perguntar o tipo de solo e se ele tem fio negativo na cerca ou não. Não, eu tenho fio negativo na cerca. Então, meu amigo, está passando por cima ou por baixo. Que não inventaram um animal ainda que não respeite um bom choque. Né? Sim. Você deve ter visto aí vídeos nossos. A gente tem projetos no Mato Grosso, inclusive em Tangará, no Pantanal, com onça. Sabe, então... Acho que vai até responder a pergunta do Gilberto, que ele falou que ele tem problema com onça. O que segura esse bicho? Tia, vem em mim que eu seguro. O que a gente fez, Mariana? A gente, em 2017, eu fui chamado para socorrer uma fazenda no Pantanal do Mato Grosso do Sul, 14 mil vacas, perdendo 1.000 bezerros por ano para onça. Tá? Aí duas ONGs de proteção dos animais, o Instituto Homem Pantaneiro, lá de Corumbá, e a Pantera Brasil, Pantera Foundation, que é uma ONG americana, nos chamaram lá, ajuda a gente, e eu gostei demais da postura deles, que eles não são ecochatos. Porra, ele é obrigado a entender que 1.000 bezerros... É muita coisa. É muita coisa, assim, sabe? Cara, me ajuda a resolver esse conflito. E sem culpar o produtor de ser o errado da história, assim, sabe? Sim. E aí eu fui lá e ensinei esses negócios para eles. Positivo e negativo. Para animal de pata pequena, eu preciso trabalhar com um liquidificador maior, mais possante. Né? Porque quanto maior a pata, mais choque esse animal sente. Quanto menor a pata, menos choque esse animal sente. Então eu tenho que trabalhar com um liquidificador maior, começar mais baixo, intercalar positivos e negativos. E aí eles foram fazendo estudos das melhores alturas, tá? Essas ONGs. E hoje a gente tem essa receita, sabe, para conter o animal que você quiser conter. Então, porco é um problema em vários estados do Brasil hoje, tanto o porco silvestre, queixado e cateto, quanto o javali, é um problema, e a gente tem solução embasada por esses caras. Antes de ontem, eu falei com o Gonzalo, que é um gestor do Parque Nacional das Emas, ali entre Goiás e Mato Grosso do Sul, que tem um problema gigantesco. É muita lavoura em volta do parque e tem milhões de queixada que você não pode matar. Então, eles também nos chamaram, fizeram a mesma coisa, e a semana ele falou assim, Ernesto, funcionou. E, assim, e ele queria testar agora na seca. O desafio maior é na seca, onde eu vou ter a lavoura fora do mato e no mato praticamente sem comida. Sim. E a resposta dele para mim foi, funcionou, reduziu drasticamente os problemas
desse conflito aí entre animais e produtores. Com silvestres. Muito bom. Tem uma pergunta até do Elton. Ele pergunta assim, Ernesto, atualmente ele faz a recomendação da eletrificação em cercas convencionais, né? Para fazer a conservação da cerca, já que você comentou que o custo aí por quilômetro é caríssimo, né? Ele pergunta se é uma boa recomendação. Sim, óbvio, porque assim, se eu tenho um bom choque, o animal não força a cerca. Se não força a cerca, ela dura mais. Só que eu estou com cada vez mais clientes desmanchando essas cercas e com a mesma madeira, usando essa mesma madeira para piquetear muito mais. Porque uma vez que eu entendo que quem segura o animal é o choque, eu gastar com estrutura é jogar dinheiro fora. Então, eu tenho na Embrapa de Campo Grande, por exemplo, um experimento do Guga com 50 metros de distância de um poste para um outro, dentro do experimento. Sim, e pasto bombando de um lado e já em ponto de saída do outro. Então, é muito comum os caras falarem, Ernesto, quem segura o gado é comida, é pasto. Eu falei, então você não faz rotacionado. Porque no rotacionado o desafio sempre é alto. Porque eu tenho um pasto Sim. bombando do lado do que está rapando. Uhum. Né? Então, é bobagem essa lenda, né, de que quem segura é choque. Então, lá no Guga, são mais de 5 anos na Embrapa de Campo Grande, com 50 metros de distância de postes. Só que eu tenho milhares de exemplos já no Brasil, de cercas muito, muito leves, sabe? E quem segura o animal é o choque, não a estrutura. Então, o ideal é eu reduzir esse custo e trabalhar com cercas, piquetear mais. Maior número de piquetes. Uhum. Não, ótimo. E já que a gente está falando sobre esse ajuste, você até comentou que as fazendas estão desfazendo da cerca convencional e partindo para a cerca elétrica. Você falou o valor por quilômetro da cerca convencional. Quanto que hoje, Ernesto, pensando em investimento, quanto que hoje estaria aí um quilômetro de cerca elétrica? Vamos pegar um exemplo aqui de uma cerca de 3 fios. Por que 3 fios? É o modelo que a gente mais faz, que com 3 fios eu seguro de mamanda caducando. Tá? Então, apesar que subiu pra cacete agora o arame, mas até um mês retrasado, mês passado, uma bola de Eletrix, por exemplo, custava R$300. Então, se eu usei 3 fios, eu gastei R$900 de arame. Sim. Tá? Se a área for plana, eu posso aumentar muito as distâncias entre postes. Então, imagina que eu vou usar um poste a cada 30 metros. Eu tenho acabei de falar um exemplo de poste com 50, mas vamos usar 30. Sim. E vamos usar o mais barato ainda que eu gosto muito de usar, que é vergalhão de construção como poste. E aí o vergalhão de construção, deixa eu ver se eu tenho aqui um... Não tenho, caiu. O vergalhão de construção, eu vou usar um isolador no fio do choque, né, para o choque não encostar no vergalhão que é metálico, né? Então, eu tenho um isolador. Então, um vergalhão com o seu isolador vai custar algo em torno de R$10. Tá? Um vergalhão de 2 metros com isolador. Então, se eu usei a cada 30 metros, são 33 postes por quilômetro, são R$330. Então, 900 mais 330, paguei 1.250 em poste e arame. Aí o eletrificador, vamos usar um bom um 6000i, que é um eletrificador que tem um visor digital, que mostra a voltagem média da cerca toda, que tem a possibilidade do controle remoto, mostra a voltagem, mostra o aterramento, mostra a carga da bateria, que é outra coisa importante, Mariane, que os caras montam a cerca e não monitoram. A cerca elétrica tem manutenção menor que uma convencional. Isso eu cravo para você. Porque se eu tenho um bom choque, o animal não força ela. Ponto. Só que eu preciso monitorá-la mais. Se eu tenho potência de sobra, nem ficar limpando muito eu preciso. Né? Sim. Também eu reduzo essa manutenção. Só que eu preciso, como eu faço cercas muito leves, eu preciso monitorar. E aí o gringo da Nova Zelândia deu $20, em vez de correr a cerca, botou essa informação num visorzinho. Cadê o visor aqui, ó? O visor no eletrificador, cadê ele, ó? Um visor que tem no eletrificador. Então, em vez dele pagar alguém para correr a cerca,
ele só olha o visor, que esse visor mostra a voltagem média da cerca. Isso que eu ia te perguntar, como que funciona esse monitoramento, se tinha os pontos, Não, alguma coisa nesse sentido. ele mostra a voltagem média. Então, se romper um arame de choque e ele está tocando em algo que não é isolado, o choque vai diminuir, vai vazar choque. Sim. E aí, você combina com o seu funcionário de olhar para isso todo dia, ele rapidamente... Aí a gente tem o tal do controle remoto, que eu encosto na cerca, ele me diz a voltagem da cerca, me diz para que lado é esse vazamento, eu acho o vazamento rapidinho, desligo a cerca lá onde eu estou, arrumo e ligo de novo. Então, assim... Ele mostra o lado do vazamento? Mostra. Incrível. Entendeu? Então, aquele ponto que tem interrupção... Ele só não vai fazer o ajuste porque não dá, né? E a gente lançou agora, esse mês, um eletrificador que manda essa informação no meu celular. Então, este daqui, eu preciso que o peão olhe para ele todo dia. Sim. Agora a gente lançou um que eu recebo no meu celular. Ó, caiu a voltagem. Caiu. Corre lá e arruma. Sabe? Então, se eu não tenho essa informação, eu só saberia do problema com o problema. O gado invadiu a roça, o gado saiu para a estrada, o touro do vizinho pegou minhas novilhas, sabe? Um monte de problemas que é falta do choque. Bem, mas vamos terminar a conta. Então, sim, 900 de arame, 330 de postes com isolador, e aí eu peguei um 6.000i que custa 5.000 reais. A gente recomenda, apesar de ser errado, que é um grande erro, falar, esse eletrificador é para quantos quilômetros? É a mesma coisa que eu falar assim, escuta, essa bomba d'água é para quantos quilômetros? Peraí, mas o seu tubo está subindo ou está descendo? É grosso ou é fino? Tem muito canto, curva, redutor? Né? Não existe motor que você garanta o alcance sem dominar todas as variáveis. Sim. A gente acaba usando uma relação de quilômetro, que assim, para cada quilômetro, no máximo, para cada joule, no máximo 3, 4 quilômetros de cerca. Tá? Então, um 6.000i, eu poderia fazer aí, vamos dividir ele por 20 quilômetros. Tá? Então, custa 5.000 por 20, ele me custou 250 reais por quilômetro. Então, 900 de arame, 330 de poste, 250 de eletrificador, deu 1.500 reais. Sim. Aí, mais 200 reais por quilômetro de isoladores, de canto, cabo, porteira, sabe? Mais 200 reais por quilômetro. Ficou em 1.700. Eu preciso contratar mão de obra para fazer uma cerca de vergalhão a cada 30 metros? Não. Peão da fazenda faz. Então, ficou 1.700 reais o quilômetro dessa cerca. Mas, se eu tô com uma categoria, que é esse caso que eu te dei agora, lá do Claudinho, com o professor Moacir, era uma categoria no solo, o solo argiloso de Naviraí. Úmido. Eu usei um fio. Então, se ficou 1.700 com 3, se eu usar um fio, entendeu? Economizaria os 600 reais do... É isso mesmo. Entende meu desespero quando eu ouço, ai, a cerca não ficou pronta, eu perdi o passo por causa da cerca, sabe? Eu entendo e hoje eu tô desesperando junto. É desesperador, assim, sabe? Por isso que eu não durmo de noite, porque como é que eu alcanço mais pessoas para que domine isso? Sabe? Sim, tá fazendo muita falta essa tecnologia. Tá fazendo realmente muita falta. Sim. Tem uma... Então, assim, a gente percebe que o valor de investimento, né, de uma cerca convencional é quase 5 vezes mais quando a gente compara com uma cerca elétrica, fora que a gente não colocou na conta o aumento de produtividade pensando na eficiência, né? Que a gente não colocou na conta esse aumento de eficiência de pastejo e conversão em ganho de peso. Eu digo assim, redução de ração, redução de reforma, sabe? E aumento de desempenho. Né? Você aí está envolvida numa região que está com muito projeto de integração lavoura-pecuária, que é outro problema que me desespera. O cara faz um pasto adubado bombando, chega a estar explodindo de produção, aí não domina a cerca elétrica, faz uma cercona só em volta do perímetro, do talhão gigante, e deixa o gado lá. Aí
vai ter problema de altura de palhada. Que Depois... ao dessecar isso, vai errar na profundidade da semente. Meu, e seria tão fácil corrigir. Né? Eu tenho já bastante cliente de integração que está fazendo um rotacionado no passo de integração. E aí ele tem, por exemplo, se o intervalo entre uma lavoura e outra ficou 120 dias, ou ele consegue fazer 3 cortes, 3 tombos, 3 giros. 3 vezes que ele cortou esse capim na altura certa, que perfilhou mais, que desceu mais raiz. Sabe? Então eu tenho maior produção vegetal, maior produção animal, faço um perfil de solo melhor, que vai me dar uma lavoura melhor. Isso que mesmo. vai me deixar mais resistente a veranicos, porque além de mais permeável o meu solo, eu vou ter raízes mais profundas. Então, é isso mesmo. É o conjunto de benefícios por uma ação, né? Por uma ação. Você tem uma ação e você tem um conjunto de benefícios. É isso mesmo. Tem uma pergunta do Gilberto que ele fala assim, ó, eu não tenho cerca nenhuma. Faço cerca elétrica no entorno todo ou eu uso a cerca do entorno e eletrifico essa cerca? Mariane, como é que é o nome dele? Gilberto? Gilberto. Ô Gilberto, cara, mudar o modelo mental é muito difícil. Eu tenho um depoimento meu, eu já tinha quase 2 anos de trabalhando na empresa, com cerca elétrica todo dia, e eu visitei um pivô central de um cliente nosso em Três Lagoas. E era 50 metros de distância entre postes. É daquele sistema que o pivô passa por cima, que tem um esqui que passa por cima do arame. Então esse arame era muito bambo, só que as porteiras entre a pizza do pivô era de ferro e sem choque. Cheguei nesse pivô, o funcionário que tomava conta desse pivô falou, Ernesto, não sei o que está acontecendo, os animais estão quebrando a porteira para passar para o próximo piquete. Como é que é? Ele está quebrando a porteira para passar para o próximo piquete. Primeiro que ele tá com um certo desajuste, né? Ele teria que estar trocando os animais um pouquinho mais cedo disso aí, que já está começando a passar fome, né? Cara, mas são 2 fios bambos. E eles estão optando em passar pela porteira de ferro. Ou seja, Mariane, o ponto mais vulnerável da seca do cara não eram os 2 fios com um poste a cada 50 metros, que o pivô passa por cima. Uhum. Era porteira de ferro. Então, neste dia, já com 2 anos de empresa, caiu o meu modelo mental de que pensar em cerca é pensar em robustez. Uhum. Então, hoje, se eu fosse fazer uma cerca de divisa, eu faria uma cerca muito mais leve, sabe, com distância de postes maiores. Sim. Né? O pessoal usa 4, 5 metros. Eu faria aí uns 10. Colocaria choque. Só que monitoraria muito bem. Né? Sim, a eletrificação, o choque, né? Tudo. Monitoraria, colocaria uma rotina na fazenda de todo dia. E agora acabou esse papo, né? Porque agora com esse aparelho do celular... Esquece. Então, não tem desculpa mais, né? Não tem desculpa mais, cara. Não tem desculpa mais. É isso mesmo. A gente tem mais uns 5 minutinhos. Tem uma pergunta que ele... Deixa eu só aqui, ó. Do Edmar, que ele fala que ele mora perto de um povoado e que com muita frequência eles cortam o choque dele. Ele está perguntando se existe algum fio que seja resistente ao corte. E eu acho que ele está desesperado, porque ele já perguntou 2 vezes. Não, sim. Uma boa pergunta, sim. Um bom fio de choque, é como na água. Você quer mandar bastante água, você usa tubo grosso. Ele colocou ali, só te cortando, desculpa. Ele falou assim, o meu problema não é os animais, é o ser humano. Só para completar. Quando você quer mandar bastante água, você usa tubo grosso. Você quer mandar bastante choque, você usa arame grosso. Então, quanto mais grosso e mais galvanizado, mais fácil o choque corre. Mas sempre vai ter um alicatão capaz de cortar esse arame. Agora, a vantagem desse meu sistema, que tem, por exemplo, o celular, ou no mínimo o visor, é que na hora que esse fio do choque tocar algo não isolado, vai baixar o choque. E você consegue rapidamente... Então, a vantagem. Mas tem um monitoramento mais eficiente, né? Mais rápido. Mas não inventaram um arame que resista a um alicate, que
que corte. Ao ser humano. Ao ser humano. Não tem, não. Eu vou fazer uma última pergunta. Você comentou um pouquinho anteriormente, mas vem de encontro com a pergunta que o Rafael fez, que existe regiões que têm oscilação de energia, né? De luz. E aí ele pergunta se já existe alguma... A tecnologia do uso de placa solar. Se isso é acessível... É muito melhor. A maioria dos nossos edificadores são passíveis de ser alimentados via painel solar. A gente vende, inclusive, painel solar também. E é muito melhor do que você correr o risco de botar essa energia elétrica rural no Brasil, que é horrível. Só que se você não quiser investir em painel solar, em bateria, você pode ligar na tomada e tentar minimizar o problema. De quanto tempo queima a televisão de casa? Raramente. Por quê? Porque a sua rede elétrica na sua casa é protegida. Então, tem como você tentar proteger, mas não é 100%. 100% é você tirar da rede elétrica. Com painel solar e bateria, né? O painel solar gera energia, o liquidificador gasta, então eles dois têm que estar muito bem equilibrados, dimensionados, e a bateria armazena. Né? Então, a bateria está ali para tocar o liquidificador quando não tem o sol. Interessante. Então assim, se a gente fosse resumir, né, a gente tem mais uns 3 minutinhos, se a gente fosse resumir, eu acho que resumiria na sua frase, proibido perder pasto, né? Não tem desculpa. Não, assim, quem domina a cerca elétrica está proibido perder pasto. Sabe? E volto a falar, gente, esse mesmo exemplo que eu dei de uma fazenda de 1.800 cabeças, no pastejo em faixa, eles protelaram, né, eles retardaram a entrada no confinamento deles em 25 dias. Porque o desempenho lá no pastejo em faixa veio tão bem que eles jogaram para frente 25 dias para entrada em confinamento. Então imagina uma diária de R$10, 1.800 cabeças, 25 dias. O que esses caras ganharam de dinheiro? Então esse é meu sonho de consumo, que eu seja profissional no pasto e profissional no coxo. Hoje no Brasil a gente está bom de coxo e ruim de pasto. Sim. Então, o meu sonho, minha utopia é essa. Não, e vem muito de encontro, Ernesto, com uma das coisas que a gente busca hoje dentro da empresa. O Elton, diariamente ele cobra isso da gente. Se você tem que saber sobre pasto, você tem que buscar tecnologia que aumente a eficiência. Porque nós somos muito... Primeiro, a gente vê muito produtor saindo, né? Saindo da produção pelo modelo de trabalho errado, né? E a gente está indo para um modelo de intensificação, de aumento de produtividade por área, porque senão não se faz mais necessário você manter nesse tipo de sistema convencional que a gente atua hoje. Então a gente é muito cobrado por isso. E já passou o time, né? De saber manejar pasto, de entender de pasto. E eu vou falar assim, abertamente, que hoje eu aprendi muita coisa com você e assim, eu vou sair buscando mais conhecimento e pregando a ideia, porque na hora que caiu a ficha da eficiência de pastejo, bastou para mim entender que a gente está errado, né? Então, eu gostaria muito... Se na sua fazenda tem pasto rapado, pasto passado, quem está mandando na fazenda é o gado e não você. Então, está proibido perder pasto. Está proibido perder pasto. E em nome da equipe Gestap, Ernesto, a gente gostaria muito, muito de agradecer por esse momento, né? Foi uma excelente discussão, é um conteúdo que vai fazer muita diferença ainda aí na pecuária brasileira. E gostaria de convidar o pessoal que está com a gente, né? Nós estamos com um workshop, por isso que o Ernesto é até um convidado especial aí nosso, que vai estar falando sobre o uso da cerca elétrica, justamente porque a gente busca isso. A gente precisa fazer investimentos, né? E aumentar a eficiência de produção. Então, Ernesto, a gente está nos últimos 20 segundos. Um abraço, obrigado. Um abraço, obrigado. Tem meu Instagram, eu tenho um canal no YouTube com muita palestra completa. Estou à disposição. Muito obrigado. Foi um prazer. Eu que agradeço muito, tá? Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês e contem com a gente. Fiquem todos com Deus.